Na aula anterior, você começou a construir um programa de bate-papo. Você fez uma primeira versão do cliente e do servidor desse programa. Dando continuidade, agora que você já está encaminhando as mensagens para o servidor, só falta receber as mensagens do servidor e apresentar em uma área de texto no seu cliente. Para isso, vamos precisar de uma JText Area, que é exatamente essa área de texto. Esse texto é o texto recebido do servidor. Dentro do construtor do nosso cliente, nós vamos também inicializar essa área de texto. Agora, para você que já aprendeu a mexer com interface gráfica, você sabe que uma JText Area ela sempre deve ser utilizada em conjunto com o JScrollPane. Porque é o JScrollPane que habilita aquela barra de rolagem na sua área de texto quando ela superar ali os limites de visualização default. Então, você vai poder incluir essa área de texto dentro do seu container principal. Vamos adicionar aqui no nosso container principal, na área central, o nosso ScrollPane. Perfeito. E vamos fazer uma pequena alteração aqui. A nossa interface gráfica passa a ter 500 pixels de altura também. Perfeito. Aí está. Agora que a nossa interface gráfica já tem uma área de texto, a gente vai precisar receber nessa área de texto todas as informações encaminhadas pelo servidor para esse cliente. Então, a gente vai precisar de uma rotina semelhante àquela que a gente utilizou aqui no servidor, que ficava monitorando, escutando as respostas do cliente. A gente vai precisar de uma rotina semelhante aqui para ficar escutando, né, as mensagens encaminhadas pelo servidor. Então, eu vou criar uma nova classe aqui, muito semelhante com aquela classe que escuta o cliente. Inclusive, a gente poderia até copiar essa classe, mas eu não vou fazer isso. Vou criar uma nova aqui, para a gente relembrar os conceitos aqui. Então, uma classe privada, que eu vou chamar aqui de escuta servidor. Essa classe vai implementar Runnable, porque eu também quero gerar uma thread de escuta para cada um desses clientes aqui. Tá bom? Então, isso aqui vai obrigar a gente a implementar o método run. E esse método run, ele vai precisar ler do nosso servidor, né, as informações que ele está encaminhando para a gente. Então, para isso, eu vou precisar também, né, de um scanner de leitura. E onde é que eu vou inicializar esse scanner de leitura? Vamos lá, você sabe. A gente pode inicializar esse scanner de leitura lá na configuração de rede. Por quê?
Porque é na configuração de rede que a gente recupera o nosso socket. Olha aqui. Então, se aqui eu já estou inicializando o nosso escritor, aqui eu também posso inicializar o nosso leitor. Porque dentro do meu socket eu tenho o meu output stream, mas eu também tenho o meu input stream. E a partir daqui, nós podemos inicializar a escuta de servidor, que nós vamos construir aqui agora. Então, vou criar aqui uma nova thread que fique escutando o nosso servidor. Eu poderia passar o leitor aqui para dentro direto, né? Ou o socket, mas não preciso. Por quê? Porque a minha escuta de servidor tem acesso a essas variáveis da minha classe. Então, a única coisa que eu vou precisar fazer, na verdade, é acessar esse leitor, né? E apresentar as mensagens que ele trouxer para a gente. Então, aqui, eu vou acessar cada uma das linhas recebidas do servidor, enquanto elas forem diferentes de nulo, né? E para isso, eu também vou criar uma variável de texto e atribuir a essa variável de texto o valor lido, né? E enquanto ele for diferente de nulo, eu vou incluir naquela minha testiária, que se chama texto recebido, esse texto que nós lemos, dando uma quebra de linha sempre. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando o método append. Por que o método append? Porque o método append ele vai adicionar no final de todo o texto que tiver dentro desse campo, esse novo trecho. Mais uma vez, eu vou capturar qualquer exceção que venha a ocorrer aqui. E pronto, o nosso cliente ele está preparado para receber mensagens do servidor e apresentar essas mensagens na minha interface gráfica. Agora a pergunta é, será que o meu servidor está pronto para enviar as mensagens para esses clientes? Não, não está. Então, a gente vai precisar fazer algumas modificações também no servidor. A primeira modificação é o seguinte. Agora, aqui no nosso servidor, nós vamos precisar preparar ele para encaminhar para todos os clientes os textos recebidos de todos eles. Então, o primeiro passo vai ser armazenar todas as classes responsáveis por enviar textos para esses clientes. Quais são essas classes? As nossas print writers, certo? Certo. Então, vamos lá. Aqui no nosso servidor, eu vou criar uma lista de print writers. Esses aqui são os nossos escritores. Por que aqui eu tenho uma lista de escritores? Porque eu vou receber um monte de clientes nesse servidor aqui. E cada cliente vai me gerar uma nova print writer. E aonde é que nós vamos inicializar esses escritores? Isso aqui você também já sabe. Aqui dentro, quando você inicializar o socket, você também vai criar um novo escritor, né? Um novo print writer, através do output stream do seu socket. E você vai incluir esse print writer dentro, então, print writer, você vai adicionar esse print writer
dentro da sua lista de escritores. Aí está. Agora a gente só vai precisar de uma maneira de encaminhar para todos os clientes as mensagens que foram recebidas. Como é que a gente vai fazer isso? Opa, é fácil. Aonde é que a gente encaminha, aonde é que a gente escreve as mensagens que foram recebidas? Não é aqui, em Run? Dentro do escuta cliente? Então, esse método Run, aqui dentro, ele deve chamar, né, um método que vai encaminhar para todos os clientes esse texto que ele recebeu. Então, vamos construir esse método? Vou construir esse método aqui. Esse método pode ser um método privado. Eu vou chamar ele de encaminhar para todos. O quê? Um texto. Moleza agora. Agora você só precisa percorrer todos os print writers que você encontrar, né, dentro dos escritores. E para cada print writer, você vai imprimir o texto que você recebeu. E no final, chamar o método flush. Se você também quiser capturar as exceções, olha, pessoal, o certo é você tratar as exceções ou lançar as exceções, tá? Eu só estou suprimindo as exceções. Na verdade, isso aqui não é uma boa prática, tá? Você está comendo as exceções, né? Isso aqui você perde a capacidade de saber qual é o problema que está acontecendo. Isso aqui é apenas a título de exemplo, tá? Para acelerar o nosso desenvolvimento aqui. Então, nós já temos o método encaminhar para todos, que eu posso chamar aqui dentro do método run. Eu vou continuar imprimindo na tela do meu sistema os textos que estão sendo recebidos, mas, a partir de agora, eu vou encaminhar para todos os clientes o texto que eu recebi. Agora, vamos iniciar o nosso servidor. Pronto, está iniciado. E vou também inicializar os nossos clientes. Olha aí que bonito. Então aí está. Olha aí, Ricardo nos dois. Olha aí, agora eu já sei quem é que enviou a mensagem. Perfeito. Ó, a luz da lua para ficar mais bonito ainda. Então aí está o nosso chat funcionando, né? Se você quiser, inclusive, distribuir o chat para os seus amigos, é só informar para eles aonde está rodando o servidor do seu bate-papo. E está aqui um chatzinho muito simples, mas funcional. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. E seja romântico sempre, viu? Até lá!